creia. Veja as dificuldades. Eu estou espiando a terra aqui do lado. Eu sei que eu não posso nada, mas Deus pode. Amém? Eu estou espiando, estou vendo, e de olho naquilo que eu posso fazer. Na primeira oportunidade eu vou fazer. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Baseado aonde? Em Hebreus. Você tem que crer. Hebreus 11. Creia naquilo que não existe. É esta a loucura do evangelho da fé. Creia no que não existe. Marche em cima daquilo que para você está tudo ao contrário. Ah, mas a briga grande, a situação mostra muito ao contrário. Mostra, vai mostrar mesmo. Nós temos exemplos na Bíblia que mostram coisas contrárias. Eu tenho exemplo na minha vida que eu nunca, jamais chegaria a trabalhar com vendas por causa da timidez. Outros exemplos, eu nunca conquistaria o que eu tenho hoje, minha família, porque veio muita palavra contrária na minha vida e eu mesmo desacreditei. O inferno não pega leve. O nosso adversário, o nosso tentador infernal não pega leve com a gente. Deu para entender, irmãos? É pesado. A coisa é pesada. Eles não pegaram leve com os discípulos que foram apedrejados e eles tiveram que ter essa fé da missão que Jesus deixou para eles e enviou. Enfrentar apedrejamento. Deus não nos livra do vale da sombra da morte. Deus às vezes não nos livra de certas pauladas que a gente possa tomar, mas Ele nos ajuda a tomar paulada. Deus livrou Jesus dos pregos? Não livrou na cruz do Calvário. Livrou Jesus de ser pendurado na cruz? Podia ter livrado, tanto que o bandido falou, um deles falou, o que vocês conhecem a história? Falou, se tu és Deus e faz tantas coisas, é o mestre que cura, que tira você daí, tira a gente também, como se um sinal que expressa é como se ele fosse crer. Não livra. Não livra. Deus ajuda você a passar. Amém, queridos? É óbvio que Ele não quer ver você sofrer. Não é isso. A gente precisa entender os níveis de luta do apedrejamento e da paulada. Se eu tomar uma paulada porque eu falei de Jesus e porque eu estou saindo do pecado, glória a Deus, bem-aventurado. Feliz eu sou, queridos, que eu perca um braço, que eu perca alguma coisa no meu corpo, mas eu não perca a fé. Baseado na palavra, se o teu olho te faz pecar algum membro meu, o teu, não é? Algum membro no teu corpo, a Bíblia chega a citar isso, tira. Isso mostra que a fé, ela é desconfortável. Pô, como é isso? Ela vem porque você quer tirar um braço? Eu também não quero. Mas, pastor, Deus vai fazer eu perder alguma coisa? Não que Ele queira que você perca, mas se alguma coisa acontecer, eu tenho que ter a fé do entendimento na palavra de Deus e a paz que excede todo entendimento, ou seja, que me dá a paz com toda essa situação que vai acima de entendimentos humanos, que é o entendimento de Deus que vai me levar a passar os sofrimentos como Jesus passou, como Pedro passou, como Estevão perdeu a vida, como Filipe, como o apóstolo Paulo, que foi apedrejado e viveu muitas vezes preso por causa do evangelho, mas são homens heróis de fé, porque cumpriram a missão de Deus e os seus olhos na fé viram que o seu gozo não é nesta terra. O seu gozo nesta terra, preste atenção, os seus olhos de fé viram que o seu gozo não é nesta terra, ou seja, o seu gozo de conquistar as coisas e ter nesta terra era ganhar vidas e fazer a obra de Cristo, porque eles tinham um olhar sabendo que o Pai de Jesus foi preparar uma morada e que o grande galardão está lá, não está aqui. Pastor, mas que coisa, que vida é essa, meu Deus, então que eu vou sofrer? Não, irmão, você vai ter, sim, lógico, a alegria do seu trabalho de conquistar,
de passar. Quando se diz nisso, se diz o seguinte: cuidado com o teu coração, aonde ele está focado. Lembra da fé natural. Não viva só na fé natural, viva na fé sobre, e é esta que nós temos que viver, sobrenatural. Se Deus fizer, ele fez. Se ele não fizer, ele continua fazendo e vai fazer. Ele já fez, na verdade. Amém, queridos? Aleluia. Tudo é possível ao que crê, mas eu preciso entender o que é possível. Agora, saiba, a fé é no largar o pecado é desconfortável. Por quê? Porque o pecado nos mostra bom. Não tem lei, regras, não é? Você pode fazer o que você quer, mas você abandonar tudo é uma briga, é desconfortável, é percas. Eu perdi amigos, perdi gente por causa de pecado, mas porque eu criei, eu tive fé naquilo que Deus tinha para a minha vida. Amém? Hoje eu prefiro 1000 vezes isso aqui. Nossa, pelo amor de Deus, não quero mais aquela vida para mim. Aleluia. Eu vi do que Deus me libertou, mesmo que eu seja, às vezes, porque a fé, irmãos, o cristão, ele não é queridinho, viu? O pecado te odeia. Não é queridinho. As pessoas podem achar você bonitinho, um bom cidadão, mas na hora que você cai, elas aplaudem. Porque elas falam, tá vendo? O olhar dessas pessoas que estão no pecado, dominadas pelo espírito do mal, elas adoram quando você cai. Quando você prospera, você tem que tomar cuidado, porque quem é de Deus te abençoa. Quem não é, meu filho, o olho de inveja está desse tamanho. Viu, queridos? Mas Deus nos protege, amém? Aleluia. Preste bem atenção. Olha, eu nunca fiz essa campanha de fé, viu, pastora? Mas eu estou aprendendo demais. Eu estou aprendendo demais. Como que ela é coerente para poder entender milagres que Deus faz na nossa vida. Aleluia. Preste bem atenção. Amém? Deus, ele é poderoso. Olha só, como eu disse, estou orando, não é? Levando isso aqui em oração. Está sendo bom, está sendo luta, mas está sendo bom porque, nossa, como Deus tem respondido. Amém? E preste bem atenção, eu já falei isso aqui, ainda vou dar um grande testemunho no nome do Senhor Jesus. As pedras estão se movendo e isto vai acontecer e você vai testemunhar também. Muitas vezes a gente fica abatido porque a gente está fazendo as coisas, irmãos, e aí não é fácil mesmo, eu entendo isso. Eu sei como é, todos nós vivemos isso. Mas quando você está crendo e você está falando, Senhor, às vezes vem alguma coisinha, dá um sinal bom, mas a outra luta vem de novo, pá! E aí pega você e você fala, caramba, o que está acontecendo? Fala, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Ai, Senhor, ainda calma, confia, é batalha. Acompanha comigo essa palavra nessa noite. Ela é conhecida, ouvimos diversas vezes. Já ouviu falar de Josué, né? Mas eu vou falar nele, ele e Caleb. Números 14. Números 14. Eu vou tentar aqui ser bem breve no texto, porque o conteúdo é bem fácil e rápido. Aleluia. Vamos lá. Números 14. Perdão. Peraí, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ah, tá. É Números 13. Melhor dizendo, é que eu vou chegar lá no 14 também. Tá? Números 13. Você tem uma descrição aí, a partir do verso 1, aonde Deus chega para Moisés e fala assim, ó, envia homens que espiem a terra. Tá? Para quem não tem muito conhecimento, a maioria aqui conhece, né, dessa história, não conhece? Sim ou não? Porque, vamos lá, só para dar uma passadinha rápida, o povo, desde Abraão, Deus falou para Abraão, sai, porque eu vou te mostrar a terra que você vai, certo? Ele fez pacto com Abraão para ser pai de muitas nações, mas ele prometeu terras. Aleluia. Então vamos lá. Nisso houve lutas, muitas coisas aconteceram. O povo chega, fica escravo no Egito 400 anos. Vem Moisés. Como libertador do Egito, Deus o usa, o envia. Aí vem Moisés, tira o povo e Deus fala, vocês vão para a terra que foi prometida, a terra que mana leite e mel. Amém, igreja? Aleluia. Então é promessa de Deus, certo? E olha que coisa linda, num paralelo para você entender como é a configuração aqui.
Deus sempre teve uma promessa para todos. A pessoa que está nascendo hoje, se é homem, é mulher, seja a carne que está nascendo hoje, ela tem sempre uma promessa de herdar a vida eterna. Hoje, a nossa promessa aqui, baseada, e sempre foi aqui que desde o pecado, né, quando o homem pecou, Deus já tinha armado esse plano. Mas o povo dele não tinha terra, tinha perdido todas as possessões por causa do pecado. Só que ao longo do tempo Deus vem trabalhando com isso para que o povo obedeça, creia e passe por tudo que tem que passar em obediência e fidelidade, para que ele conquiste e ele seja uma nação e um povo que adore ao Senhor. Então vem Moisés, não é? E liberta o povo vai para o meio do deserto. Então eles têm a garantia de que Deus vai levá-los à terra prometida, até ali. Amém? Hoje nós temos a garantia que Jesus vem nos buscar. Nossa terra prometida é os céus. Aleluia, novos céus e nova terra, que agora é diferente de tudo isso. Como Deus também prometeu lá atrás para todo este povo. Só que para ser uma nação santa, a igreja hoje, por que você escuta assim, as portas do inferno não prevalecerão com as portas da igreja? Podem querer exterminar a igreja, não vão conseguir, ela vai crescer. Porque a promessa de Deus, pode surgir quem for, ninguém, tanto que já no período tribulacional, quando o anticristo surgir, não é que vai acabar as igrejas, a igreja não é templo, pode ser que não haja templo dos verdadeiros fiéis, mas eles vão se reunir escondidos, eles vão morrer, a pegada é outra, mas vai sempre ter, lógico que vai ser muito difícil, mas vai sempre ter, porque é promessa até Jesus voltar, e essa volta não digo no arrebatamento, mas quando ele voltar para jogar a terra e salvar o povo que tem que salvar aqui, quem perseverou, e enfim concluir tudo que é predito, que está predito na palavra dele, que vai se cumprir a questão de Israel, e com todos quantos vão ser salvos ainda. Há muita caminhada pela frente nesse período, mas a igreja vai subsistir. Aleluia, aleluia, glória a Deus, porque o que Deus fez e determinou, a palavra dele não muda e ela não volta vazia, vai acontecer. Aleluia. Então aqui Moisés manda 2 espiões, não é? Depois que o povo já está no deserto, enfim, tantas coisas têm acontecido para entrar na terra prometida, e aí ele pega, obedece a ordem de Deus, e aqui você vai ter a relação das 12 tribos, Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Efraim, Benjamim, Zebulon, tribo de José, de Dan, de Asser, de Naftali, de Gade, 12 tribos. Interessante, né? Sempre 12. 12 tribos. Se você contar aí do verso 4 ao verso 11. Não, desculpa, ao verso 15. Vai dar 12. E dentre dessas tribos, a de Judá tem Caleb, filho de Jefoné. Dentro desta tribo tem a de Efraim, Oséias, filho de Num. Alguém sabe o que é esse conhecimento da palavra, né? Alguém sabe quem é Oséias aqui? O que ele seria? Não é? Aí você vai lendo aqui, você vai ver que pela ousadia e o chamado e o discipulado dele com Moisés, Deus muda o nome dele para Josué, vai estar aqui na frente falando isso. E ele pega e chama e manda a espiar a terra. Então vamos lá, a partir do verso 17. Enviou, pois, 13:17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi a Neguebe e penetrai nas montanhas. Existe uma ordem aqui que Moisés aplica em fé, em obediência ao Senhor, e com fé manda estes homens, passa para ele as instruções. Esses 12, aí ele fala no versículo 18: vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco. Opa, se tem situação aí, alguma situação favorável, mas aqui já está falando se é forte ou é fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, que tais são as cidades que habita, se em arraiais,
se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, e se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então, assim subiram e espiaram a terra. Quem subiram? Os 12. Desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, aí vai falar aqui os gigantes. Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo. Esse lugar chamou o vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Você viu aí que a terra era tão boa e terra tão farta que as coisas lá eram bem fartas e bem grandes. Não é? O povo, porém, que habita nessa terra. Opa, deixa eu ver aqui. Eu dei um pulo aqui. Dei um pulo, perdão. Aí veio o relatório, quer dizer, eles vão lá, preste bem atenção, irmãos, olha só. Eles vão lá, espiam, olharam tudo que tem lá. Aí, ao cabo de 40 dias, eles voltam de espiar a terra, caminham até Moisés e Arão, e a toda a congregação, todo o povo que estava lá, dos filhos de Israel. Eu estou lendo aí a partir do verso 26, está do 25, 26. Então ele vai, eu estou resumindo aqui, tá? Mas assim, eles vão relatar a Moisés. Então eles falam o que, gente? Preste bem atenção. Deus não prometeu uma terra para eles? A terra que estava prometida, preste bem atenção, era essa aí, ó. E Deus, o Senhor falou, espia. Falou para Moisés, manda e espia e vê as condições. Vê o grau de dificuldade, vê se é fraco, se é forte, vê se tem muralhas, tudo. É para saber mesmo. Porque Deus, vamos pensar aqui, seria muito fácil chegar, extermina todo mundo, está lá, está tudo PF, prato feito. Não, a fé vem de situações impossíveis, em desvantagem, difíceis e em desconforto, porque isso aí para uma guerra é desconfortável. Fico pensando nesses soldados realmente, né, gente? Olha, como é que fica a situação psicológica, as necessidades do corpo, enfim, dias e dias de batalha. É desconfortável deixar a família, mas a fé vem de situação desconfortáveis. Por isso, se você crê em Jesus Cristo mesmo como único Senhor e Salvador, um arroz e feijão aqui bem básico, e você o obedece e o serve, você é um grande herói de fé. Seremos um grande herói de fé, pastor. Só de crer, mas não crer de palavra, de gogó. Crer de atitude, naquilo que você tem em ação, práticas na sua vida. Fugindo do pecado, vivendo com Deus e sendo ousado em fé. Amém? Está dando para entender? Aleluia. Bora lá. Então eles olham, aí vem o relatório, e eles prestam atenção. Relataram a Moisés, versículo 27, e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus. Esse povo aqui, tudo cultuava deuses assim terríveis, sabe? Assim, porque tinham muitos sacrifícios, matavam crianças, oferendas, faziam com vidas mesmo. E era um povo muito ruim, sem dó no coração, não é? Os amorreus habitam na montanha, os cananeus, versículo 29, habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo. Preste bem atenção, porque começaram a relatar e colocaram só situação, não é? Que estava difícil. Aí de repente Caleb, vendo aquilo, fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, opa, dá um tempo aí.
Alguém disse que seria fácil? Você vê o olhar do povo. Eu costumo dizer que dentro de uma empresa, e vejo isso, né? As pessoas não trazem a solução, elas trazem só o problema e muitas vezes não tem a solução, a maioria das vezes. E a solução no nosso caso aqui é ter fé, amém? Aleluia. Olha, você pode falar do que está acontecendo, mas para Caleb dar uma calada no povo, falou: peraí que vai desanimar meio mundo, nós vamos voltar para trás. Era o que estava acontecendo mesmo. A fé não vem pelo ouvir, irmãos? Você imagina o povo saindo de todo aquele sofrimento, todo mundo acreditando: não, nós vamos entrar, olha, já derrotamos aí alguns sem saber lutar, já derrotamos aquele exército que veio contra nós, já Deus está com a gente. Só que agora volta uma notícia ruim, preste bem atenção, porque Deus muitas vezes fala para você que vai restaurar a sua vida e as coisas acontecem, e Ele fala: pode ir lá, espia, veja, mas tem um detalhe: creia no poder de Deus. Eu posso olhar e falar: Deus, olha, isso aqui está fora do meu alcance, lá tem isto, aquilo. A nossa pergunta seria para Deus: o que eu posso fazer, Senhor? Ou seja, o que eu posso, né? Deus vai falar: tenha fé, marche, dê passos. É assim que Ele fala. Ou Ele vai instruir, vai vir algo que vai, o Espírito Santo vai acender uma luz aí, e você vai andar por um caminho que Deus vai fazer você chegar lá, vencer todas essas dificuldades, vencer os gigantes que estão em cima da sua vida para querer derrubar a sua restauração e conquistar o seu sonho. Se você vai ter o seu negócio, olha, a palavra dessa noite é: espia lá, veja, creia, veja as dificuldades. Eu estou espiando a terra aqui do lado, eu sei que eu não posso nada, mas Deus pode, amém? Eu estou espiando, estou vendo, estou declarando, aleluia. Por enquanto o meu negócio é fé e de olho naquilo que eu posso fazer. Na primeira oportunidade eu vou fazer, amém? Mas se você olhar a situação, pastor, você não conhece, você não sabe, não tem jeito isso, já fui, já falei, marcamos isso, fizemos aquilo, nessa situação que você está vivendo aí. A minha situação financeira, isso que está passando, isso que está aqui. Irmãos, Deus sabe de tudo isso. Se apresentou a Ele, entrega, confia e faça o que Ele fala. Muitas vezes a bênção demora na nossa vida porque nós não temos ação, não fazemos o que Deus pede. Se você não faz o que Deus pede, por isso que a Bíblia fala: Ele não retarda a promessa, ainda, pastora, que alguns tenha por tardia. Preste atenção nessa palavra, algo, ainda que alguns pense, não vai acontecer, retarda, sabe? Alguns façam isso, tenham, é porque não tem ações, não faz, não crê, não age, demora muito para dar o passo, então tarda. Mas Ele não retarda. O que é isso? Quando Deus está falando assim, que quando você faz o que você tem que fazer, aí a promessa vem. Isso é fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Se você está crendo, irmãos, olha, tem muita gente pedindo coisas aqui importantes de restauração, viu? Eu estou clamando mesmo, estou crendo. Aleluia. Creia que você vai testemunhar em cima disso. Creia. Amém, igreja? Creia. Aleluia. Haja. Dá os passos, porque Deus vai abrir essa porta para você. Olha, amém? Deus, aleluia. Dentro da palavra, porque isso, Deus prova o nosso coração. O maior exemplo, Salomão. Você já conhece a história. Chegou na humildade pedindo o que fazer com o povo. Não foi lá pedir riqueza e suprimir a necessidade dele. E Deus olhou o coração dele e deu tanta riqueza para ele. Amém? O que ele não pediu, Deus deu. O que ele não, não foi assim, Deus deu o que ele pediu, lógico, foi sabedoria. Mas o que ele não pediu, Deus deu também.
Amém? Então Moisés chega aqui, eles relatam, ou melhor dizer, eles relatam e colocam aqui os problemas. E Caleb, esse homem aqui, ó, se levanta. E eu quero chamar sua atenção para isso. Quando você vê muita dificuldade, é o que acontece quando a minha cabeça fica zzz, tem que dar um grito e falar: para! Opa! Deus falou, se você deixar, igreja, preste bem atenção, faz sentido ou não faz o que eu vou falar? Se você ficar pensando demais e só e olhando as dificuldades, por isso o Salmo 121 fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Cuidado, se você não praticar a segunda fala que ele tem aqui: eu olho para os céus e sei que de lá vem o meu socorro. O problema é aqui, ó, porque pela tendência, irmãos, por causa do pecado na nossa vida e da onde a gente veio, nós temos maior facilidade e probabilidade de enxergar o que é ruim, o que é impossível, do que aceitar o que é possível. Por isso que a gente muitas vezes só traz o problema, não traz a solução. É bonito, viu? Quando aquele centurião chegou e pediu para Jesus ir para curar o servo dele, nem pediu nada. Uns pediram. Ali que foi bonito. Presta bem atenção, essa história é forte mesmo. Aquele homem apresentou um problema. Mas você entendeu? Ele poupou Jesus do quê? De mais um trabalho, porque as pessoas ficavam em cima dele, queria oração, queria conselho, todo mundo queria que ele fosse na casa dele. Jesus até já esperou, né? Podia estar assim esperando: não, eu vou lá. Tanto que ele falou: não, eu vou na tua casa. E esse centurião deu a solução para ele. Falei: mestre, não precisa fazer isso não. Olha, deu a solução, não precisa fazer isso não. Oh, glória a Jesus. Eu sou servo, eu tenho servos abaixo de mim, né? Sou autoridade. Olha o que ele falou para Jesus. E eu falo para eles: fazem, eles fazem. É uma ordem, tem que fazer. É uma ordem, tem que fazer. Teu chefe, quem trabalha aqui, quem é empregado aqui, teu chefe fala: faz, você não tem que fazer? E o chefe fica com quem? Quem faz. Quem não faz, olho da rua. É assim que funciona. Se você não fizer, não é não? E não precisa nem ser chefe, porque para ele ser chefe, ele tem os clientes dele que são chefe dele. Tem que fazer igual que é lá, igual está o pedido. Deus é assim. Ele também é seletivo. Ele pega quem tem fé. Quem não tem fé vai ficar no azeite lá até ter fé. Vai ficar no banho. Vai ser tratado, vai gritar, vai chorar. Vai ver os outros acontecer, não acontece lá. Por quê? Porque não está fazendo. Mas se você tem fé, vai. E Caleb fez isso. Teve fé naquele momento. Ele creu. Ele falou: peraí, olha o que ele fala: eia, subamos e possuamos. Estou no versículo 30, tá? E possuamos a terra, porque certamente, olha que ousadia, prevaleceremos contra ele. Ele sabia. Por que esse homem falou certamente prevaleceremos? Israel, esse povo lá no deserto, estava expert em guerra? Ainda não, gente. Poxa, o povo não sabia lutar. Você acha que aprende de um dia para a noite? Deus pega o que não é para fazer ser. Amém? Se você tem um esforço, Deus vai fazer. Não podemos esquecer: fé sem obras é morta, vira papo. A ação sem obediência é rebeldia, e fala: você está orgulhoso, está na sua fé natural. Também você pode até chegar lá, mas não vai prevalecer. Agora, a fé do sobrenatural, queridos, é aquela que você crê e marcha contra todos e contra tudo. Vai para cima. Não está nem aí. Deus falou, foi ele. Acabou. Mas não vai ter o a mais. Não. Quantas vezes eu enfrento um a mais e eu falo: não, vou indo. Vou indo. Irmãos, dá desânimo, dá. Pastor, parece que você fala assim, você consegue ou não, por quê? Não, querido, eu consigo.
é isso aqui, ó. Ó, não dá, tô desanimado. Aí eu fico assim, vamos sem poder ir mesmo. O que é isso? É estranho, né? Vamos sem ir mesmo. O que é? A situação não tá, eu tô vendo que não tá dando certo. Mas Deus fala, tá bom. Você tem que fazer isso e crer. E vai, sabe? Agora, peraí, tem um processo. Como é que eu resisto isso, hein? Irmãos, durante a caminhada, a mente ela vai ficar e a situação pressionando. Sabe o que você tem que fazer? A Bíblia diz o seguinte: resistir o diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia diz o seguinte: como é que eu resisto o diabo? Em todo tempo eu vou louvar ao Senhor, eu vou cantar. Vá de fugas. Qual é a fuga, pastor? O que é isso? Na hora que a coisa está apertando, qual é a tua fuga? É Deus. Fuga da incredulidade, corre para a fé. E você vai cantar as maravilhas de Deus, amém? Irmãos, a luta foi tão grande que eu fui num monte orar, eu passei mal lá. Deu um trabalhinho, né? O Kebe não veio hoje, aí tá lá na porta. Aí a Virgínia foi a primeira vez que ela foi lá comigo, teve que me socorrer. Eu fiz um propósito com Deus, fiquei sem comer mais de 24 horas e sem beber mais de 8, chegou lá. Eu orei, na hora que eu levantei, falei, agora, em nome de Jesus, fui lá pro cantinho, saí meio assim deles aqui, estou indo lá e aí eu senti um mal-estar, comecei a cantar, falei, vou cantar. Tem um milagre me esperando, resposta de Deus ao meu clamor. Ele olhou, eu tô cantando, de repente começou a cair, eu só queria ver, Ricardinho. Eu falei, vou apagar aqui, cara. Gelou tudo, deu um calafrio. Eu achei que eu ia fazer cocô nas calças, porque mexeu com tudo. Na hora passou tudo rápido na minha cabeça. Falei, e agora não, mas se fizer, que vergonha. Ai, não sei o que, meu Deus. Eu tava assim, meus braços fizeram assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Aí comecei a voltar para trás, meu capenga assim. Aí confunde, né? Porque às vezes a gente está na unção, cai. Os irmãos ficam olhando lá. De repente eu cheguei lá. Não estou passando bem. De no chão. Aleluia. Naquele momento eu falei, Senhor. Eu não estava ouvindo direito o que eles estavam falando, porque eu estava querendo apagar um calafrio. Eu falei, Senhor, me ajuda nesse propósito, Pai. Aí Deus olhou para mim e falou, você está ficando velho mesmo. Você já fez isso outra vez? Eu falei, pois é, assim, agora eu estou ficando, acho que eu estou, né? 55, né? Eu estou novo, mas Deus também está além aí. Eu falei, Senhor, me ajuda. Aí isso tudo depois me falaram, já estou pensando, o pastor está pesadinho, como é que vai descer o homem daqui? Mas Deus ouviu aí o medo, e eu levantei, eles me deram lá a água, eu falei, alguém tem água? Eu subi sem nada, eu ia subir até, porque eu, mais ou menos, eu falei, se der alguma coisa, eu ponho uma água na boca e uma bolacha, para dar uma subida, né? Mas fui, cheguei lá. Mas estou querendo dizer para você, é na briga, irmãos, é no sufoco, porque eu subi por uma causa, pela igreja de Jesus, eu quero Deus também, e aqui é o meu compromisso com fé de pastorear a igreja e orar e ver as bênçãos de Deus acontecer na sua vida e interceder mesmo pelo Senhor, saiba disso. Os irmãos pedem para mim, às vezes, pastor, ora assim, eu falo, Senhor, eu estou orando, Pai, vai dar certo, em nome de Jesus, escuta o clamor dele, Pai. Começo a repreender retaliação, porque eu sei que a sua luta não. Viu? Sabe o que aconteceu aqui? Esse povo se rebelou, mesmo Caleb dando um grito, falou, peraí, nós vamos subir aqui, Eles começaram de novo a fazer isso aqui, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha, e diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo qual vocês passam a espiar, a terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, também vimos ali gigante. Olha só terror, gente.
E o cara se esforçando, um levantou, William. Você viu que é uma multidão? De 12, apenas 2 contra 10. A fé vem sempre em situações, pastor, desfavoráveis. A questão deste povo, o Senhor fala, se levanta e fala: ninguém vai entrar nessa terra, a não ser meu servo Caleb e meu servo Josué. Por causa desse levante que ele teve aqui. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes depois dessa tumulto do povo. Estou no versículo 6 aqui. E eles começaram a falar, toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Queridos, enxerga. Fala, tá daquele jeito lá, cheia de dificuldade, mas é boa. É boa. Por trás de um grande problema, de um grande obstáculo, tem bênção. Tem bênção. Não se intimide. É por isso que eu falei, já pega pesado. A situação é forte na nossa vida para mostrar que você não vai. Mas enxerga pelos olhos da fé. Em nome de Jesus, porque vai acontecer na sua vida. E o Senhor protege e confirma. Porque na hora que eles falaram isso, a Bíblia diz, apesar disso, toda a congregação, e eles falaram aqui, tão somente não sejais rebelde. Eles foram ousados. Josué e Caleb falando, Moisés estava ali, só de olho intercedendo contra o Senhor. Não seja rebelde, para com isso. E não tema, povo de Deus. Olha só, não tema essas coisas, os gigantes que vocês viram, as coisas que vocês viram dessa terra. Porquanto como o pão os podemos devorar. Como você come pão? Josué falou, nós podemos destruir. Você consegue. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não o temais. Josué e Caleb estavam falando, pode parar, Deus já acabou com a base deles. É só nós chegarmos lá no nome de Jesus e pela fé. Marcha, porque nós vamos devorar eles. O amparo deles já foi, quer dizer, a base deles já era, a segurança que eles tinham já era. Irmãos, enquanto Josué entrou em Jericó, quando ele sabia, o povo lá, o rei de lá sabia de Jericó, eles temeram, estavam tremendo. A Raabe mesmo contou isso, falou, eles estão atônicos, tão aflitos, com uma cidade fortificada que estava, você entende a situação? O inimigo, o diabo, ele é assim, viu, Robson? Ele está assim, ele mostra para você uma fronteira, viu, gente, viu? Ele mostra para você uma fronteira e ela é fortificada e cheia de gente. Você não vai passar aqui de jeito nenhum. Mas lá por trás eles estão assim. Se esse cara orar, se ele vier por fé, cara, nós vamos ter que bater em retirada. Ele vai usar o nome daquele Jesus. Ele tem autoridade. Eu consigo ver a marca de Cristo nele. Não tem como! Eles estão tremendo por trás. Glória! Deus! Aleluia! Por isso creia, irmão, creia, igreja. Você vence. Não olha só o problema. Olha para trás dele. Enxerga. Aleluia. Tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Resumindo tudo e finalizando. Aleluia. O povo, preste bem atenção. O povo chegou aqui. Ele falou isso. Sabe o que aconteceu? Apesar disso, toda a congregação, todo aquele povo disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você, pastor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Para mim, pode ter fé, viu? Vão querer, porque o diabo faz isso. Eles odeiam. Aí quando William, preste atenção, quando ele vê que você vai conseguir, ele vem com ameaça de morte. Ele vem querer te prender. Cardinho. Vai deslanchar lá, viu? É grande a bênção. Porque Deus viu o que estava, aquele dia que você me falou, não foi eu só que vi, não. Aquilo me incomoda. Deus falou, eu vi com o coração.
eu vou fazer. Mas não esquece de fazer o que você falou lá. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Aí, quando a situação vem para falar assim, fecha que não vai dar certo, para de investir porque não dá certo, para de fazer porque não vai, já vem as ameaças, pastor. Viu, William? Viu, Robson? Não vai dar certo. Você foi ameaçado? Presta atenção, igreja. Pelos olhos da fé, sem os olhos da fé a gente fala, caramba, é melhor eu sair correndo, fico com medo, me escondo. Não, pelos olhos da fé eu falo assim, glória, tá dando certo, eu tô no caminho. É loucura, gente. É loucura, é mesmo que eu pôr uma metralhadora aqui para você, falar, vem, que você vai, e Deus fala, é agora, vai lá sim, e você fala, vou sim, você vai de peito aberto, você vai na autoridade de Cristo, porque quem está no teu peito aberto é maior do que aquele que está lá fora, ele só está tremendo, aquela arma não vai disparar, e se disparar não vai pegar em você, porque o escudo da fé te protege, que é Jesus. Obrigado por assistir, se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.